delicado em que nós devemos dar atenção, nos prepararmos o máximo para fazer este enfrentamento. Ela não é fácil. Acompanhar amigos ou parentes. É esse o ponto que nós devemos avaliar em nós como é que eu me sinto para chegar lá. Porque há uma necessidade de nos prepararmos para também ir ao velório. E, neste momento, então, nós vamos começar uma grande avaliação dos nossos sentimentos. Nós vamos poder melhor avaliar como eu estou. Porque o conhecimento vem do intelecto, mas os bons sentimentos e a moralidade vêm da maturidade espiritual. E aí nós temos que fazer esta diferença como cristão, procurando uma avaliação mais justa para nos comportar diante, né, destes acontecimentos. Então, como é que nós vamos nos envolver com esses irmãos? Porque ali as emoções vão estar, às vezes, em altas tensões. Tanto daqueles que estão encarnados, quanto do irmão que está partindo. E esta movimentação da nossa parte de doação pode facilitar aos irmãos desencarnados fazerem o desligamento. Ou então nós estamos ali criando uma grande dificuldade para estes irmãos desligarem o nosso irmão que ali está em processo de desencarne. Então, avaliação. Qual é a avaliação que se faz? O que nós devemos fazer é uma avaliação da nossa consciência, as minhas obrigações, todo o bem que foi permitido que nós ali, chegando, pudéssemos fazer. E este bem, ele está dentro dos princípios dos melhores sentimentos que nós podemos emitir. A avaliação que nós fazemos é o primeiro momento. Porque nós vamos ver assim, qual é o problema da morte? Nós temos uma visão espírita. Mas se é um outro que está ali, é um católico, é um protestante, a visão é diferente. Porque para estes, os batistas, para estes talvez, o ente que morre vai para o mundo espiritual, mas só no juízo final que ele vai ser julgado, vai demorar muito tempo. Para o católico, esse dia, o dia de finados, é o dia em que aqueles que estão no purgatório é possível deles subir ao céu, ou então eles continuarem mais nos infernos. Então, isso começou, o dia 2, o dia de finados, foi estabelecido no século XI pela Igreja Católica, esta comemoração dos mortos. No século XIII, foi estabelecido e ficou oficializado que seria justamente este momento em que era obrigação dessas correntes religiosas, que deveríamos orar pelos mortos para que eles pudessem ganhar esta liberdade de sair do purgatório para se dirigir para o céu, se houvesse merecimento. Então ficou estabelecido dessa forma para os católicos. Agora, para a visão espírita, esta visão ela não tem nenhuma ligação específica. Ela é transcendente, ela caminha junto com o tempo e em qualquer lugar. Daí nós vamos ver que
junto a este momento de avaliação, a que estamos nos referindo, é os comentários que é feito ali no momento. Quais são os comentários que são feitos neste momento? Então, às vezes, a pessoa vai dizer assim, já foi tarde demais. Esse aí devia para todo mundo. Este era infiel. Este era um corrupto. Era muito mentiroso. Ainda bem que ele foi. Eu vim aqui só para dizer que eu tive aqui, mas esse aí foi tarde demais. Estas avaliações que a natureza tem, uma natureza muito pejorativa, muito desestruturada, muito desarmonizada, muito incoerente com relação àquele que professa qualquer princípio cristão. Então vamos pensar nas avaliações, se elas estão sendo justas ou injustas. Porque todas as formas das avaliações dessa natureza são injusta e imprópria. Então nós temos que verificar nesse momento. Aí vem o apego das duas partes. Primeiro, o apego dos encarnados que ficaram na Terra. O apego por aquele, a desesperação, a saudade, aquela emoção descontrolada. E os comentários que fazem com que aquela criatura desperte o desencarnando. Porque ele ali, ele está num ponto vulnerável, ele não tem voz ativa. E os encarnados estão comentando. Ele gostava dessas coisas. Vamos colocar junto no caixão. Vamos colocar um bem material. Vamos colocar isso aqui. Porque ele gostava disso. Vamos encher de flor. É isso realmente que nós precisamos colocar? Ou nós não precisamos colocar nada disso? Então nós devemos pensar nestes apegos. Aí eu já estou preocupado com a herança, eu já estou preocupado com outra situação. E o desencarnado está ali. Se nós vamos para o velório para nos preocupar com estas coisas, ou nós vamos no velório para nos preocupar com aquele ente querido? E dar a ele possibilidades de entender, de recuperar-se, de ter estabilidade emocional, de compreender melhor, de ver melhor aqueles irmãos queridos que ali estão com ele. Aqueles irmãos que com ele viveram longos anos. Então, momento de avaliação. Neste momento de avaliação, nós vamos ver daí estes pontos, que é, no primeiro momento, nós vamos ver que no desencarne, nós vamos ver o primeiro momento que é ligado, é o chakra gástrico. No segundo momento é o do sentimento, ou cardíaco. E no terceiro momento é o chakra coronário, né? Esse é o processo de desencarne que vai, né, fazendo com que a pessoa parta. Nem sempre ele fica totalmente desligado. E ainda existem os ecos de sensação. Aí nós vamos ter os tipos de mortes, porque cada um de nós vai ter um desencarne. Nós podemos desencarnar, por exemplo, por velhice. Neste ponto, nós já estamos compreendendo mais ou menos o que nós já vivemos, o que eu estou esperando. Eu já não vejo que já não tenho mais condições, meu organismo já não aguenta mais, eu já estou então me resignando. E já o tônus vital já está diminuindo. Então o desencarne é um dos desencarnes mais tranquilo, por causa que também os familiares, os entes queridos, já estão aceitando aquela realidade. Depois nós temos os desencarnes por longas doenças. Esses são também o desencarne que também ele vai se extinguindo, e quando a pessoa se resigna, ela ajuda o desencarne, favorece o desenlace, favorece que o espírito
vai desprender rapidamente. Ele já vai se desprendendo, ele já está aceitando, ele vai indo pela dificuldade, pela doença prolongada. Então são as formas de desencarne mais fáceis. E todos nós compreendemos assim? Parece que não. Nós temos muita dificuldade. Algumas pessoas dizem que era melhor que ele dormisse e morresse e não tivesse mais que ver nada e nem sofrer. É um engano. Porque esse tipo de morte, a morte súbita, é uma das mortes mais difíceis de ser trabalhado o processo de desligamento do espírito. Então são problemas que nós às vezes pensamos que ele é fácil, mas ele não é muito fácil não. Ele é doloroso porque a pessoa está com todas as... Esse também é muito parecido com os assassinos e as mortes violentas. O espírito está com toda a atenção voltada para aquele momento, para todas as coisas e ocupações que ele tinha. Então, quando é um choque muito grande para ele, então ele vai sofrer muitas dificuldades para desencarnar. Depois nós temos as mortes prematuras. As mortes prematuras, elas são aquelas que nos causam mais dificuldade. É aquelas que estão fora do quadro da naturalidade da criação. Isto é, nós nascemos, crescemos, né, desenvolvemos, trabalhamos e envelhecemos para desencarnar. Mas quando um ente querido em tenra idade desencarna, para nós é um choque muito grande. Aí, se é bem jovem ainda, além do espírito ser alguém que veio para completar, ele traz uma grande prova para os pais. Aí o sofrimento maior é dos pais, dos irmãos, daqueles que estão ali com ele nesta convivência e que temos nós que nos desintoxicar de compromissos passados. Então, vai completar uma etapa que ficou faltando no passado, vai completar agora, mas traz uma dor muito grande para os pais. Então, as mortes prematuras, elas são bastante dolorosas para os pais. Isto é, acompanhando alguns acontecimentos, quando o filho nasce, ali está vivo, e logo depois ele tem a falência orgânica ainda no hospital. Quando o filho nasce, 2, 3 anos depois, ele também tem falência orgânica por qualquer motivo e tem o retorno ao mundo espiritual. Até os 7, ainda está dentro de um processo. Depois, um processo vai se modificando. Então, essas mortes, elas têm grandes dificuldades para a família. Então, vejamos, cada uma tem a sua diferença. E nós temos também as mortes coletivas, em que são montadas dentro de um momento, todos são organizados, todos aqueles que dentro daquele lugar vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um acidente de grande porte, vai acontecer uma enchente, ou qualquer forma de acidente dessa natureza. Então todos vão ser reunidos ali, e aqueles que não precisam vão ser evitados, vão para outro lugar, não chegaram, não deu, algum problema, é evitado que ele chegue lá, porque ele não está dentro. Mas cada uma daquelas criaturas tem a sua bagagem, e tem as suas responsabilidades, e tem o seu atendimento, cada um. Então todos tiveram, por exemplo, numa explosão, combustão, mas o atendimento vai ser diferente. Todos em um acidente de uma aeronave vão ter tratamentos diferentes. Por incrível que pareça, alguns ainda se salvam, como foi no caso daquele avião da Chapecoense. Então vejamos que eles vão ter diferentes tratamentos, todos esses espíritos, nas mortes coletivas. Há muitas naturezas de mortes. Aí nós temos também uma das grandes dificuldades do ser humano é a morte pelo suicídio. O suicídio é um problema muito grave e que nós sempre devemos atender
com muita prudência esse sentido. Por quê? Porque como nós temos o livre-arbítrio, todas as coisas que dão problema, qual é a facilidade que nós temos pelo livre-arbítrio? De fugir, de nos afastar da situação, de não querer mais continuar. Isso acontece em qualquer meio. Então, o suicida, quando ele tem um grande problema para enfrentar, o que ele faz? Ele quer se suicidar para se livrar do problema. E ele se equivoca, porque ele vai encontrar um problema bem maior, muito maior do que ele tinha de enfrentar. Então, nós temos duas situações para direcionar os nossos irmãos. Tu quer resolver um problema ou tu quer agravar o problema? Porque nós temos essas decisões. Então, este irmão que se suicida, ele vai trazer um problema muito grave para ele, para a vida espiritual e para o retorno no mundo físico novamente. Então, depois desse momento todo que nós comentamos, nós vamos ver o que Allan Kardec vai dizer com relação a estas crianças, principalmente as crianças que morrem em tenra-idade. Diz assim, na pergunta 199. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Comentamos, né? É essa colocação que é uma prova para os pais. Lá na frente nós vamos fazer outra questão, que é a seguinte. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Isto é, aqueles que vão visitar o cemitério, vão encontrar os espíritos lá? E eles respondem assim, os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Então, o que prevalece aí? Então, é o pensamento, certo? Agora, nós vamos pensar assim, se o espírito desencarnante ali, está presente, na maioria das vezes ele acompanha esse processo. E aí nós estamos ali. E como nós vamos também lá no velório? Como é que nós nos preparamos para ir no velório? Aí lá nós vamos captar o quê? Levar o quê? Nos envolver com o quê? Então, aí entra este princípio da sintonia vibratória. Lá no cemitério, tem muitos espíritos que ficam ali só para estudar, como tem o livro Na Hora do Adeus. Ele só narra acontecimentos ali, no momento do velório. O que acontece? Então, tinha espírito que vai para lá para dizer assim, olha, esse aí é um velório de rico. E rico traz muita comida, então vamos para lá e vamos comer bastante. Outros para lá, nós vamos para lá que esses aí é dos nossos. Eles estão vindo. Agora eu vou esperar ele vai ver o que é bom. Porque eles nos aprontaram lá, agora nós vamos esperar ele aqui no outro lado. Vamos ver como é que ele vai se sair. O espírito desencarnando ali, presente, escutando e tendo que atender àquela realidade, esse espírito ali fica assim pensando, né? Eu posso interferir, eu posso me indignar com eles, eu posso fazer alguma coisa. Tem espírito que é treinado para fazer isso, mas não é aquele que está ali no momento do desencarne. Aquele que está desencarnando, ele não tem essa iniciativa ainda, não. Então, nesse momento, esse espírito de uma vinda, ele vendo tudo isso, qual é o desespero dele, qual é o sentimento dele, perdão. Ele está em desespero, ele está tranquilo, ou o que ele está avaliando? Como é que nós podemos ver isso? Nós temos algumas experiências nesse sentido, porque em um determinado momento, em desdobramento, se fomos ao mundo espiritual, levado, e ao chegar, porque nós temos o seguinte propósito, a gente vai, acompanha o funeral, e vai até o cemitério, enterrou o caixão, eu, para esse motivo, não volto mais ali, mesmo que seja, né, um ente querido como um filho que partiu. Então, eu não vou mais lá.
A minha ligação é pelo sentimento, é pelo pensamento. E aí, então, olhando aquele movimento espiritual, espíritos que estão ali há muitos anos sentado em cima do seu caixão. Espírito que já está com vontade de entender o que aconteceu. E quando alguma fala chega até ele, ele começa a pensar. E o pensamento dele muda muito rapidamente. E ele se dirige para aquele que está em esclarecimento. Outros espíritos são extremamente contrários, refratários e agressivos. E outros são simplesmente covardes, se afugentam. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, se está no mundo espiritual, os espíritos se assustam de nós quando chegam no mundo espiritual porque temos algum cabo ligado, alguma forma diferente. E nós nos assustamos do espírito quando o espírito fala conosco. Tinha uma irmã, essa irmã, ela perdeu o esposo e visitava quase cotidianamente o túmulo. E ela chorava muito, lamentava muito. Ela estava num estado deplorável já de saúde por causa desse comportamento. Então um dia ela chegou lá rezando, desesperada, se ajoelhou na frente do túmulo, e isso ela nos narrou. E começou a rezar profundamente. E diz assim para o Espírito, por que você não fala comigo? E ela ouviu uma voz. E quando ela ouviu a voz, ela começou a olhar. Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu. E começou a se preocupar. Dali um pouco ela ouviu uma voz de novo. E ela disse assim que começou a ter um certo arrepio e um medo. E dali um pouco ela percebeu que alguma voz muito forte penetrava o ouvido. E ela saiu do cemitério correndo. Foi até em casa numa angústia muito grande e nunca mais voltou no cemitério. Porque ela estava pedindo para falar com o ente querido. Agora, qual o espírito que falou, não se sabe. Mas que deu uma lição e ela se recuperou da saúde. Então, nós precisamos, às vezes, um choque para entender que nós podemos, sim, falar com o ente querido. Nós podemos até ver, através do sono, através do sonho. Nós podemos ter um momento de ver. Em geral, todos os irmãos, todos nós, podemos ter esse ente querido conosco em algum momento. O problema é que nós não temos, às vezes, a percepção para captar tudo o que ele traz, ou as informações que são dirigidas. Esta que é a maior dificuldade nossa. Nós temos que nos preparar para isso, e para isso há a necessidade de compreender melhor justamente as lições que nos traz Allan Kardec. Na outra questão, então, o pensamento é que faz esta ligação. Não há necessidade de ir ao cemitério. Também ninguém proíbe de ir. Quem quer ir ou tem necessidade, vai. Mas não há necessidade. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Então, a nós visitarmos lá é melhor ou fazer uma prece de coração? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Então é a prece ditada pelo coração em qualquer lugar. Nós estamos colaborando com o Espírito. Agora, prece é algo que nós devemos pensar, falar pensando o que estamos falando e colocar o sentimento no que estamos falando e pensando para que ela tenha uma forma de ser conduzida. Quando a pessoa faz uma prece decorada por alguém e não está com o pensamento naquilo que se está falando,
ela não tem elemento que sustente esse condicionamento. Porque ela não está saindo dos nossos sentimentos. Ela é um movimento maquinal, que não ganha ascensão, que não ganha acompanhamento, e que outros amigos espirituais não têm como levar até o lugar que ele está. Então, tudo que nós conquistamos aqui é o que nós conquistamos depois. Este ponto é importante para nós sabermos. O que eu estou fazendo aqui é o que eu estou mandando para o mundo espiritual. Então, tanto na terra aqui, quanto no céu. Então, daí tem uma história assim, que um grande engenheiro que construía grandes casas, palácios, casas luxuosas, com muitas belezas e desenhos maravilhosos, quando chegou no mundo espiritual, ele chegou lá logo num bairro muito bonito, é um condomínio. Todos nós provavelmente vamos para um condomínio lá no mundo espiritual, porque é o campo que nós merecemos, é as nossas conquistas. E ele chegou lá no mundo espiritual, existia casas maravilhosas, era um condomínio enorme, muito bem organizado, e ele estava ali procurando. Aí veio o responsável por aquele lugar e disse assim: pois não, o que procuras? Ele disse assim: eu estou procurando aqui a minha casa. Aí o espírito disse assim: não, mas não é aqui a tua casa, eu sei onde é, vamos até lá. Então ele foi, acompanhou o espírito, e chegando lá num bairro muito simples, muito modesto, olhou a casa: olha, essa aqui é a tua casa. Não, essa aqui não é a minha casa. A minha casa é uma casa bonita, é uma casa grande, é uma casa que eu construí com muito carinho e com muita grandeza e beleza na sua arquitetura. Então, o Espírito diz assim: olha, o senhor foi engenheiro na Terra, eu sou engenheiro aqui. E eu aqui construo a casa com o material que vem de lá. A sua casa é essa. E era uma casinha muito simples, muito modesta e mal construída. Então vejamos nós o que nós estamos construindo lá. O que se constrói aqui, se constrói aqui na Terra. Nós fazemos as nossas escolhas no mundo espiritual. Cada dia é um dia de construir o amanhã. E quem sabe o amanhã? Para onde nós vamos amanhã? Como é que nós devemos ver em cada dia estes nossos movimentos, seja eles emocionais, seja eles materiais? Nós estamos dentro dessa estrutura? Então nós temos também aqui, nós trouxemos, que é do livro Cartas e Crônica, do Chico Xavier, e está neste livrinho, que é Na Estação do Adeus, do nosso irmão Jubier, que ele trouxe aqui, e nós estamos aqui trazendo, que é Treinamento para a Morte. Qual é o treinamento que nós devemos ter para nós morrermos bem? Bem, o Espírito Humberto de Campos diz assim: a primeira preparação nossa é a alimentação. Nos preparar para verificar isso, porque quando nós chegarmos do outro lado, nós temos que entender isso. E daí ele diz assim: a alimentação começa a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Olha só que dificuldade. Ele não está falando aqui para ninguém comer para não comer carne. Ele falou assim, ó, gradativamente, para nós diminuir gradativamente a volúpia. Isto é, nós chegamos lá na casa do amigo, o amigo está assando uma carne, a gente chega já, bota o olho em cima daquela carne ali e já começa a se desesperar. E às vezes nem come tanto, mas isso é o predominante, é o sentimento. É aquela vontade, aquela insegurança, aquela emoção grande, eu vou comer carne que nem um desesperado. É isso que nós temos que conduzir. Se puder, cada um tenha o seu controle. Segundo,
Os excitantes largamente ingerido constitui outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela cachaça brasileira. Pela cachaça, pela cerveja, pelo vinho e outros. Então, aqui tudo é de forma que nós devemos dosar. Então, primeiro a alimentação, segundo o álcool. Terceiro, o fumo. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena, angústia dos desencarnados amantes da nicotina. E aqui nós vamos ver, em todos esses quadros, nós vamos ver muitos quadros de obsessão. Narcótico. Não se renda à tentação dos narcóticos. Nem vou me prolongar, porque é algo assim muito profundo e muito grave nos nossos dias. Estamos no meio de muitos acontecimentos desses, procurando resgatar irmãos. A sexualidade também. É interessante que Deus colocou uma maravilha para nós. Então, e aí vem esse link. Porque nós crescemos e despertamos a libido, lá pelos 12, 13 anos, e começamos a nossa vida sexual, com a finalidade de procriação. Só que na maioria das vezes nós que meio extrapolamos. Só que quando chega mais adiante, vai diminuindo essa carga de hormônio. Então nós vamos afastando mais desses condicionamentos. E então muitos irmãos não conseguem tirar da mente isso. Mesmo que ele não tenha essa prática, ele não consegue tirar da mente. E aí ele vai levar para o outro lado. E aí, muitos, é interessante porque são dois gozos físicos, que é a alimentação e o sexo. Nós perdemos essa capacidade, passamos a comer. E depois nós vamos ficando mais velhinhos, vamos ficando barrigudos, porque a pessoa está comendo demais. Está extrapolando os seus gozos físicos através da alimentação. O dinheiro. Aqui nós temos alguns contos também. Aquele que é muito usurário, aquele que é muito apegado, e que imagina o desespero dele. Tem um conto nesse livro do Amor a Deus, que diz que o morto, olhando a mulher que comprou um caixão mais caro, que comprou muitas flores, ele estava desesperado, porque ele era muito usurário, porque ela tinha gastado uma fortuna com o velório dele. E ele não aceitava aquilo. Sem falar daqueles que interferem e os irmãos que têm, às vezes, uma partilha, não conseguem dar fim, não conseguem resolver essa questão por causa da interferência do espírito. Então nós temos também os testamentos de família, os apegos e a fé. A caridade, a alegria, o trabalho, os deveres. Todos esses itens, meus irmãos, está aqui, Treinamento para a Morte, nesse livro, Na Hora do Adeus. Irmãos, é interessante nós pensarmos nestes quadros, porque eles se revestem de importância muito grande na nossa vida. Se eu estou preparado para morrer, eu vou me encaminhar tranquilamente. Se eu for refratário, eu vou ir, mas eu não vou ir tranquilamente. E não vou deixar tranquilamente quem fica. Aí nós temos mais um item que é a cremação. Isso é algo, se nós olharmos hoje, e pelo crescimento demográfico, nós vamos ver daqui a um tempo o tamanho que vai se tornar o cemitério. Se nós olharmos pela visão espírita, o que diz os espíritos com relação à cremação? Que deve aguardar mais ou menos 72 horas, alguma coisa para ser cremado. Mas o principal de tudo isso é eu propor. Quem tem que propor é aquele que está para desencarnar, ou aquele que está treinado para morrer. Isso é, eu aceito a cremação, na minha mente eu estou aceitando. Então, muitos, no momento de desencarne, dos ecos de sensação que fica, através desse posicionamento mental, ele é rompido. Porque que fica assim, os momentos dos quadros, da sensação, das vibrações, são retenções. E aí tem a cura fictícia, ou alívio, que é quando a pessoa está morrendo. E os encarnados desesperados ali, querendo que ele fique.
Então os espíritos vêm e colocam a injeção de ânimo naquele momento, de harmonia, de coisa, e o moribundo ali fica bom, melhor, todo mundo fica feliz, tranquilo, se desliga mentalmente daquele irmão e vai fazer, agora vou fazer uma obrigação, amanhã eu volto, vou fazer isso, vou fazer aquele outro, vou sair, agora vou aliviar um pouquinho, graças a Deus ele melhorou. Quando elas voltam, ele já desencarnou. É a melhora da morte. Porque é uma preparação que a espiritualidade tem que fazer por causa do apego dessas pessoas. Então, as correntes de retenção. É isso. Quem retém ele é os encarnados. E as nossas preces, às vezes, é tudo direcionado para que ele melhore. Nesse sentido físico. E a melhora não deve ser nesse sentido. A melhora deve ser para o espírito. Se ele vai continuar bem. Se ele vai partir para o mundo espiritual, ele vai partir bem. Então, estas correntes de retenção nós temos que cuidar para não direcionar dessa forma. Então, esta melhora fictícia é justamente para que a espiritualidade possa trabalhar no desencarne, no desenlace deste irmão. E, para nós finalizarmos, nós temos a seguinte colocação, meus irmãos. Nós, pensando nesses momentos, nós também temos que ter, às vezes, um certo pudor para quando chegarmos nestes locais de vestimenta, de mente e de coração. São trabalhos que nós devemos ter bem organizado para nós, para que não venhamos ofender ou estimular o nosso irmão que está naquele processo de desencarne a algumas dificuldades nos quadros emocionais em desequilíbrio. Então, as correntes de retenção que prende e que dificulta este desenlace é manifestada pelo sentimento, porque as nossas vibrações físicas com as vibrações elétricas, as perispirituais, que fazem com que fique preso aquele irmão ali. E quando nós vamos preparados para que aquilo aconteça de forma tranquila, nós estamos colaborando com a espiritualidade. Se tiver outras correntes religiosas que nós já participamos, a gente deve ser mais discreto para não interferir, às vezes, na ignorância. Porque nós até muitas vezes, fomos agredidos até nesse sentido por desconhecimento de algumas religiões. Por causa que falaram coisas que não vêm ao caso, não tem nada a ver com a realidade da nossa doutrina e com a visão que nós temos. Então é melhor, às vezes, nós recuar e faz a nossa prece discreta, tranquila, em harmonia, com boa vontade, e nós temos então um melhor resultado no sentido espiritual. Nós temos ainda uma pequena colocação aqui, que seria o estado moral da alma. O estado moral da alma. Quando nós vamos com os nossos, nós conhecemos. Quando nós vamos com outras pessoas, nós não conhecemos o estado moral dela. Então, por isso, também, mesmo que se faça junto, nós podemos ser discretos em sabendo nos direcionar para aquela alma, independente da moralidade que ela traga e do estado em que ela se encontra. Então, repetindo a seguinte frase: o conhecimento vem do intelecto, mas os bons sentimentos e a espiritualização da pessoa, a espiritualidade, a moralidade, vem daquilo que a pessoa já passou, da maturidade espiritual. E é partindo desse princípio que nós devemos nos dirigir aos nossos irmãos quando nós formos frequentar um velório. Então, a nossa mensagem para hoje era isto. Agradecemos muito aos irmãos, a todos, a paciência, a compreensão, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça em todos os bons propósitos que podemos nós manifestar. Sabemos de muitas falhas que temos, mas desejamos muito amor em nome do nosso Senhor Jesus. Que assim seja.